Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Saldo Positivo aqui na Rede Ronaldo. Eu sou o Douglas Souza e não sei se você está assistindo de dia, de tarde, de noite ou de madrugada, então seja muito bem-vindo a mais um episódio muito especial aqui. Antes de eu apresentar meu convidado, que provavelmente você já viu aí no título, na thumb, eu quero mencionar sobre a Nuvem Shop, que é uma plataforma de criação de e-commerce em que você ou qualquer pessoa, mesmo que nunca tenha criado um site na internet, simplesmente criado um e-commerce, não tem experiência nenhuma com criação de sites, consegue colocar uma loja virtual, um e-commerce no ar. Porque a Nuvem Shop tem diversas funcionalidades, ferramentas e templates, tem mais de 60 templates em que te ajudam a você deixar a sua loja virtual, o seu e-commerce com a sua cara, com o seu jeito. Vai estar aparecendo um QR Code aí na tela para você se inscrever, tá? Para você ter um período gratuito. Além disso, vai ter aí na descrição também para você poder se cadastrar. A Nuvem Shop é uma excelente plataforma para quem de fato quer começar o seu e-commerce e vender produtos através da internet. E agora, eu tô com um convidado aqui muito especial, que é o Christian Nicola. Ô, mano, cara, assim, muito obrigado pela sua presença aqui no Saldo Positivo. Eu que agradeço, pô. Pô, assim, e eu tô te falando isso porque eu sei como que deve ser sua rotina, mano. Eu sei como deve ser. Um pouquinho corrido ultimamente, graças a Deus. Graças a Deus, com certeza. Pra quem não sabe aqui, eu acho bem difícil. É o pai do MC Daniel. Não só o pai, né, mano? É o conselheiro. Isso. Deve agenciar tudo na carreira também do cara. Deve dar toque, né, não? A gente faz o que pode, né? Não é fácil, né? É uma correria gigante, mas primeiramente aí agradecer o convite, estar junto. aqui participando, agradecer o Douglas da TV Ronaldo, a todos aí e desejar uma ótima noite, uma ótima tarde, um ótimo bom dia aí pra quem estiver acompanhando. Porque a galera aqui assiste em diversos horários, né? Então, Exato. Bom, mano, a gente vai conversar sobre muita coisa aqui. Vamos, com Quero certeza. que você passe uns detalhes, uns bastidores aqui, eu tenho certeza que... Vambora. Tem coisa que dá pra falar, tem tem coisa que não dá, mas a gente vai naquela. Mas aí eu vou te fazer umas perguntas aqui, e aí você vê se dá pra falar ou não, tá? Vambora. Tenho certeza que a galera vai curtir demais. Isso. Então, mano, deixa eu te perguntar, como que, mano, é pra você ser pai de um cara como o Daniel, um dos maiores nomes aí do funk brasileiro, um artista completo, sempre tá participando de vários eventos, vocês também fazem vários eventos solidários também. Sim. Como que é pra você, mano, ser pai de um cara, um artista tão conhecido assim, não só no Brasil, mas no mundo todo, mano? Muito obrigado aí pelas palavras. Para nós é motivo de orgulho sempre, né? O Daniel é um menino determinado desde muito novo, né? Desde cedo. É claro, como todo jovem, teve os seus períodos que andou meio, assim, vamos dizer, sem saber qual caminho seguir, né? Isso é comum, é normal na juventude. Aham. A gente já passou por isso. Mas aí ele se encontrou naquilo que é fazer música, que é ser artista. A gente percebia nele já algo diferente, né? Eu tenho outros filhos, eu tenho o Gustavo, que é atleta do CSA, que é jogador de futebol profissional. Eu tenho a Marina, eu tenho a Rebeca, né, duas meninas. E o Daniel sempre teve esse lado diferente. Você sempre percebeu isso no começo? Pô, eu via algo diferente, mas eu não sabia distinguir qual caminho. Eu achava que ele iria para o caminho da comunicação, ou porque ele tem uma oratória boa, ele consegue envolver as pessoas, né? Ele tem um carisma, ele tem algo diferente. Então eu achava que talvez ele fosse um jornalista, um advogado, alguma coisa assim no sentido, porque o advogado também tem que se comunicar, né? Claro, com certeza. Então, eu achava assim, e ele gosta de esporte, aí eu não achava, eu não sabia se talvez fosse jogador, não sei, mas ele tinha algo diferente. Isso Sempre, desde pequeno já? desde Você já pequeno, percebia nele assim? tinha uma liderança, por exemplo, ele era o menor ou o mais novo, e os mais velhos junto. E ele liderando aquela galera, entendeu? Olha então, só, mano. sempre foi esse cara, assim, diferente. E assim, Desde você mencionou sobre ser jogador de futebol, era um sonho dele, mano. Acredito todos os jovens, né, obviamente. Sim. Mas era um negócio que ele queria levar a sério mesmo, né? Tanto que ele joga muito, né? Ele sempre teve essa paixão, né, pelo futebol. Eu sou santista, então eu levava ele, meu outro filho, na Vila Belmiro e tal. Então ele sempre teve essa vontade, né? E ele é super fã do Neymar, né? Mas hoje ele é Flamengo. Decidiu ser flamenguista, a gente não se mete. Mas assim, eu sempre levei, né? Sempre incentivei.
E ele teve o seu período aí de querer ser jogador, de tentar carreira, mas aí no meio do caminho não deu muito certo, ele resolveu partir pra música. E tipo assim, ele meio que... Ele é apaixonado pela música, por produzir, porque no começo Total. foi começando a produzir, né? Na Sim. parte do rap mesmo, né? Sim, ele trabalhou de produtor, né, para alguns artistas, pro Xamã, por exemplo, ele trabalhou, então dali ele começou a ver o bastidor, a se interessar por esse universo, por esse mundo, né, Aham. e a partir dali que ele foi vendo isso que dava para ele fazer, e até de incentivo de pessoas ali ao redor, né, Os próprios artistas, o próprio Xamã, né? artista, o Xamã falou, pô, você tem que se jogar. E ele pegou aquilo pra ele e ele foi estudar, foi se inteirar, foi aprender e graças a Deus ele seguiu esse rumo aí. Caramba, que legal você comentar Ainda bem sobre- que ele não me ouviu, porque o pai fala, vai estudar, vai trabalhar. Claro, preocupação de pai, né? Normal, né? Que a gente sempre cobrou, né, dos filhos, pô, você tem que ter um caminho, né? E ele resolveu seguir esse caminho aí. No início a gente ficou um pouco apreensivo, porque a gente não conhecia o mundo do funk, Uhum. porque hoje quando você fala o funk, hoje essa barreira ela tá quebrando, né? Aham. Mas antigamente, há, sei lá, 5 anos atrás, quando você falava funk, é complicado. Mas hoje a gente vê que em volta do funk, em volta do artista, ele traz muita coisa ali. São várias pessoas que dependem dele, daquele trabalho. Várias famílias, né? Várias mano? famílias. Então então as pessoas têm que ter um olhar diferente para isso. Aham, aham. Né? Ou seja, 5 anos atrás, quando o Daniel decidiu que ia ser artista, que ia realmente ser MC, você percebia, Christian, que tinha a galera ao redor assim, pô, mas vai ser cantar funk e tal. Exatamente. Isso foi quebrando ao longo dos anos, né? Até- Justamente porque... Até entre nós mesmo, tem que ser verdadeiro, né? Porque a gente vem de uma geração diferente da Aham. deles. Eu tenho 50 anos, então você aprendeu lá atrás que era assim, ó, meu filho, você tem que estudar e trabalhar. Ponto. Aham. É o primeiro conselho ali, né, Christian? O seu pai deve ter falado isso Falou, pra você mano. muitas Falou. vezes. Então e aí você traz aquilo e você reflete nos filhos. Meu, você tem que trabalhar e estudar, senão o que você vai ser da vida? E aquilo fica como um mantra pra nós. E quando você vê que o filho tá um pouco não sabe para que lado vai, isso é coisa da juventude, né? Isso a gente vai percebendo depois, porque também eu fui pai muito jovem. Eu fui pai com 21 anos, então Caramba. você também tá ali aprendendo, né, a lidar com as situações. E no momento que ele decidiu trilhar esse caminho, eu achei um pouco estranho, mas pensei comigo, se é isso que você quer, então vamos que a gente vai te apoiar. Aí eu fui procurar saber o que era o funk, Aham. o que era esse universo, o que eram os cantores. Eu fui me inteirar dessa situação até para eu ter propriedade de trocar um papo com ele sobre isso, né? Direcionar ele da melhor maneira, né, É Christian? isso, ou ele falar, pô, eu fiz, por exemplo, uma música com fulano de tal. Pô, mas quem é fulano? Não, eu tinha que saber. Então eu fui me inteirar desse meio, né, para eu ter condições de conversar com ele sobre isso. E aí eu fui percebendo que aquilo era um caminho bacana para ele. E você percebeu, Christian, até desculpa essa pergunta, mas você percebeu coisas que, nesse meio aqui eu não quero que ele vá, eu quero que ele vá mais nessa linha. Você percebeu em alguns momentos, assim, de bastidores? Você deve ter tido muito acesso a bastidor, né? Sim, é que assim, quando você fala do funk, e às vezes vem o preconceito das pessoas, o funk hoje, ele tem várias vertentes. Aham. Então, a maioria das pessoas só conhece a vertente, assim, vou falar aqui o português da putaria, vamos dizer assim. Sim, sim. O funk que fala de cunho sexual, essas coisas. Mas o funk, ele tem outras vertentes, Com certeza. como um funk que fala de ostentação, que fala de superação, De vencer na de vida. vencer na vida, a própria música dele, Renasci das Cinzas ou Invencível. Então, assim, ele tem, né, esses caminhos. E o que eu falava pra ele era assim, filho, só cuidado maneira em certas palavras, né, para não ser muito pesadas,
porque isso vai te levar em outros lugares, né? Então, até a mãe dele falava isso, nós em família, e ele pegou isso. Então, assim, Caramba. as músicas dele, a maioria são músicas que você pode tocar numa televisão, que é o que acontece Serve hoje. pra todas as idades, as pessoas Exato, podem escutar. Isso é exato. muito legal, mano. Então ele foi por esse caminho, ele percebeu isso, e é por isso que hoje o funk, muitas vezes, certos artistas não conseguem entrar em outros meios porque eles partiram muito para esse outro lado do funk. Mas quando você vai pro lado da superação ou de mandar uma mensagem positiva, você consegue alcançar outros meios. Consegue, né, mano? Consegue. Mas é claro que você, no funk, você tem que diversificar. Em certos momentos ele tem músicas que realmente são por esse lado, mas a maioria é pro lado que você consegue ouvir numa Crescer, boa. ouvir numa boa, de Exato. boa. E assim, e comercialmente falando, como que encaixa, né? Você colocar essas letras que vão falar de crescimento, superação e tudo mais, mas mantendo no mesmo ritmo de uma música que vai ser, até comercialmente falando, né? Fazer sucesso, Sim. estar nos top das paradas, por exemplo, do Spotify, do próprio Isso. YouTube. Caramba, imagina como deve ser pra vocês organizar tudo isso, sabe? Sim. Você participa ativamente da parte de produção e tudo mais, Cris? Essa parte é o que eu falo, e muitas vezes eu falo pra ele. Eu tenho plena confiança no que ele faz com a carreira dele, as escolhas dele, porque ele é muito assertivo. Então ele, quando ele vai lançar uma música, com quem que ele faz as parcerias, eu observo uma coisa ou outra, eu dou um pitacozinho, mas assim, é totalmente o mérito dele, Aham. né? A gente orienta mais outras coisas de bastidores, né? Outras decisões, vamos dizer assim. Sim. Mas essa parte musical e dessas escolhas dele é quase que 100% ele mesmo, porque ele tem um feeling muito, muito bom pra isso. Caramba, que legal você mencionar isso, justamente pela confiança que você tem nele. Total, total, total. Porque ele estudou, né? Você viu ele estudando o mercado, você Claro. viu ele analisando. Claro. Porque, mano, foi uma pessoa que... Imagina o Xamã, por exemplo, falar assim, meu, se entrega, vira um artista. Isso. Imagina uma pessoa chegar pra você e falar, e aí, cara, vira um artista. E você fala, caramba, o que eu vou fazer? Como é que vira um artista, sabe? Exatamente. Imagina, mano. E ele viu tudo isso, então ele comenta que como ele foi um produtor, pô, ele levava água pros caras, levava a mala, ajudava, né, e ali os bastidores. Então ele fala assim, pô, eu vi às vezes erros acontecendo que eu não quero cometer. Então quando você começa de De baixo, baixo. você tem uma certa vantagem, vamos dizer assim, né? Você passa ali pelo campo de batalha, digamos assim, né, Cris? Isso. E a vida dele não foi fácil, o Daniel, assim, foi trabalhar no Outback, Auxiliar de limpeza ainda. foi limpar o chão, foi limpar a mesa, né? Então ele teve esse período, né? Eu brinco com ele às vezes, que às vezes quando ele entra num projeto, que é normal, né? Sentir aquele frio na barriga, pô, será que eu vou conseguir e tal? Eu falo, meu amigo, vambora. Você limpava o chão, Limpou o chão, mano. você limpava a mesa, você acordava cedo, trabalhava não sei quantas horas por dia. Então, ganhava um salário mínimo. Então, porra, isso é difícil. Você já passou por tudo isso, o que vê agora? Desfruta e faz, que você vai conseguir. Então, a gente sempre tenta trazer ele, voltar ao passado para ele ver a realidade dele, né? Porque é importante essa reflexão do passado, né, Cris? Para ele entender a força que ele tem, né? Então, a gente sempre tá incentivando ele, não deixa ele cair pegar essa Essência, né? esse tipo de situação ruim, né? Sim, Então sim. a gente sempre tá colocando ele pra cima. Que legal, mano, porque, pô, você mencionar que ele foi auxiliar de limpeza, trabalhou na limpeza mesmo do Outback. Isso. O meu primeiro e único emprego foi num supermercado, né, de domingo a domingo. É. Assim, é óbvio que eu quero mais trabalhar com isso, obviamente, eu quero Lógico, continuar empreendendo, lógico. mas eu lembro até hoje de momentos lá, o quanto que eu aprendi a respeitar a hierarquia, sobre Isso. empresa. Isso. Você aprende muita coisa e eu levo até hoje pra minha vida, Sim. sabe? Eu fico imaginando o quanto foi importante, né? É complicado, assim, porque a juventude, a gente não começa, vamos dizer assim, você não começa como diretor, como gerente de uma grande empresa. Exato. Você com 18, 19, 17 anos, 20 anos,
É complicado você ter um cargo. Você, claro, você tem que estudar e tal, e depois daquele período você consegue melhorar a sua situação, mas você vai começar por baixo. E começar por baixo, você monta o seu alicerce, né? O alicerce, mano. Falou tudo, mano. Que você olha pra trás e fala, não, difícil tava lá. Agora eu sou outra pessoa, agora que eu vou. As coisas, né, vão ser melhores daqui pra frente. Caramba, mano, você falou sobre alicerce. E assim, prepara mesmo, né? É um negócio que vai perpetuar pro resto da vida esse alicerce. Prepara. Você trabalha em supermercado, você deve lembrar, poxa. Você deve ter colocado compra, guardado a compra de alguém, você deve ter arrumado o estoque, várias coisas. E às vezes com vontade, assim, de comprar o determinado produto que eu tava passando ali e não ter o dinheiro pra comprar. E não ter o dinheiro, igual o Daniel, pô. Como é que eu vou jantar no Outback, fazer certas coisas? Então, assim, tudo isso, todo esse aprendizado, né, na verdade, traz ele pra ser mais forte, se tornar mais forte, né? Com certeza, mano, sem dúvidas. E assim, pô, ele tem 26 anos, né, Christian? Assim, sim, 27 fez agora. Fez agora 27? Isso. Mano, novaço, né, ainda. Novo. É o cara que tem muito caminho, né? Muita coisa pra aprender, muita coisa pra aplicar. Muita coisa. E como que é, né, vocês, assim, por exemplo, nas festas de família, tudo. Como que é o Danielzão, assim, nos bastidores? Ele é tranquilo. Ele é do mesmo jeito, assim, né, mano? Do mesmo jeito. Caramba. O Daniel, ele gosta muito de estar em família, né? Ele preza muito por isso. Claro que já teve o período dele meio que se deslumbrar com amizades, né? É fase de garoto, isso daí a gente entende, né? Mas ele sempre sempre nos respeitou muito, né? Então só que hoje com essa questão dele ser pai, né, recentemente, ele já vinha amadurecendo mais. Uhum. E depois do nascimento do filho, ele tá num outro caminho, né? Entendendo mais ainda essa questão da família. Que legal. De estar presente, de querer, de fazer questão. Então, a semana inteira ele passa no Rio, praticamente. Uhum. E de sexta ele vem embora e de sábado ele quer a família toda junta, reunida, Olha né? só, que legal, mano. É isso aí. E dizem, né? Eu não sou pai ainda, pô, mas eu e minha esposa, a gente quer sim filhos. E você pode até dizer melhor pra mim também, Christian, mas você que foi pai muito cedo. Sim. Nasce um novo homem, né? Nasce uma nova pessoa Uma em você, pessoa. né? Com o nascimento do filho, nasce uma nova pessoa com você. Sim, assim, a gente percebe que a gente tem que ter... Você passa a ser um pouco mais, vamos dizer assim... Não sei se é a palavra certa, ter paciência, mas você compreende mais as pessoas, você passa a, né, não querer levar tudo a ferro e fogo, você melhora como pessoa. É perceptível isso? É perceptível, você melhora. Tem brigas que você já não quer comprar mais, então você melhora, você fica com um lado humano mais aflorado, eu acho. Que doideira isso, mano. Que doideira, mano. Porque você vê que aquela vida depende de você. Uhum. Então você tem que... Você não pode falhar, né? Ou financeiramente, ou como pessoa, porque até você tem que dar o exemplo para aquela pessoa que tá chegando. Então, você tem que ser melhor. É isso. Caramba, que legal, meu. Que legal. Você vai perceber isso quando chegar lá. Por isso que eu tô te perguntando isso. Você vai lembrar do que eu tô te falando. Não, eu vou lembrar com certeza. Todo mundo que é pai, que tá passando por uma experiência recente, eu sempre pergunto isso. Nossa, é isso mesmo, tal. E é legal você mencionar. E são várias fases, porque eu fui pai muito novo, né? Com ele, com o irmão. E agora eu fui pai recentemente. Bom, recentemente, minha filha vai fazer 13 anos. Então é outro ciclo também. É outro ciclo. Você aproveita diferente, sendo mais velho, vamos dizer assim. Então é muito Mas legal. É o mesmo nível de intensidade, né? Mesmo nível. Olha que doideira, mano. É legal você falar legal. isso, porque eu vou fazer 32 anos, né? Então, minha esposa vai fazer 30. E a gente já está conversando, tudo tá decidido. Sim. Então a gente tá meio que maturando essa... Pode providenciar a cegonha, hein? Já fala com a esposa. Ela vai assistir, Pode providenciar a cegonha. O Douglas, ó, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, patroa. Vamos lá. Mano, foda. Christian, e assim, eu queria que você mencionasse assim, porque é muito importante os números do Daniel e tudo, os programas que ele vai, sempre muito, muito querido, sabe? Nas entrevistas. Qual foi o momento que você percebeu assim, que, putz, mano,
meu filho estourou agora. Qual foi o momento, assim? Cara. Nossa, tem tantos momentos assim. Eu imagino. Mas, pô, deixa eu pensar aqui, cara. Tem muita... É que assim, a vida do Daniel... Pra Acontece nós, tanta assim, coisa, né? parece que você tá vivendo um sonho, assim. A gente não consegue encarar como normalidade. Claro que a gente tem que ter A gente tem que ter uma tranquilidade com as coisas, né? Aham. Porque a gente também não pode se deslumbrar. A Sim, gente sim. tem que ter o pé no chão. A gente procura sempre caminhar com os pés no chão. Mas parece que é um sonho tudo, né? Então, quando você vê assim... Ah, é tanta coisa, mas... eu vou falar algo marcante. Quando teve o programa no Fantástico, que ele apareceu no Fantástico. Que aí foi algo, um bloco só falando dele, uma Olha. entrevista. Pô, aí eu falei, caramba, meu, fantástico. Porque gente que é mais velho, é um programa que Muitos anos que é o muita Fantástico. tradição. E você fala, pô, quem vai estar no Fantástico? Né? Você vê ali os cortes ali, o que vai aparecer, e você fala, pô, meu filho vai estar lá no Fantástico. Então, eu acho que esse momento, mas foram vários, Rock in Rio, Rock in Rio. Lollapalooza, ele fazer esses jogos beneficentes, né? Estando do lado ali de pessoas famosas também. Grandes jogadores também, Isso, ex-atletas também. Isso, como eu gosto muito também, então é muito bacana, assim. Caramba, que Então, legal, acho mano. que esses momentos, mas esse do Fantástico aí Foi é muito marcante. muito, muito. Cara, não só pra você, mas pra toda a família, pra ele mesmo Pra também, todos né? nós, vira uma chave, porque o pessoal ali, eles não vão chamar uma pessoa pra fazer esse tipo de quadro que não seja interessante. Aham, com Na certeza. Globo, você sabe, as coisas são mais Sim, o negócio é diferenciado. Sim, sim. diferenciadas. Sim. Então, assim, pra nós foi muito, muito legal. Caramba, que legal, mano. E assim, eu quero te fazer uma pergunta, né, relacionada a dinheiro. Tá? Sim. Porque o salto positivo é pra gente falar sobre negócios, Tem que dinheiro. estar sempre positivo. Tem que estar sempre positivo. Mas antes de comentar aqui com o Christian sobre dinheiro, falando em dinheiro, eu quero mencionar também um dos nossos parceiros aqui, patrocinadores do Saldo Positivo, que é o grupo ADGM. Então, se você tem uma empresa, um negócio, né, seja médio porte, grande porte, não importa a quantidade de colaboradores que você tenha, se você está tendo algum tipo de dificuldade na parte de alguma coisa, uma parte contábil, a parte financeira, investimentos ou jurídica, o grupo ADGM oferece diversas soluções como essas que eu mencionei e muito mais para poder te ajudar nesse processo. A gente sabe como empreender no Brasil é complicado, tem muita coisa burocrática para resolver e o grupo ADGM pode te ajudar, você que é empresário, mesmo que você esteja há pouco tempo, né, com o seu negócio, não importa, o grupo ADGM tem soluções para te ajudar nesse processo, tá? Eu vou deixar um QR Code aparecendo, mas também tem link na descrição para você encontrar lá no site do grupo ADGM todas as soluções que eles oferecem, tá? Muito obrigado, o Grupo ADGM, por patrocinar esse episódio aqui do Salto Positivo. Vamos lá, agora eu quero te perguntar sobre dinheiro. Porque você mesmo mencionou, Christian, que eu achei bacana, sobre manter o pé no chão, sabe? Isso. Não deslumbrar. Sim. Eu vou dar um exemplo na minha vida mesmo, sabe? As coisas foram acontecendo na escadinha mesmo, tal, então, pô, deu tempo de eu me preparar, sabe? A cabeça... Sim. Mesmo com a internet, né, que eu empreendo na internet, acontece rápido, na internet as coisas acontecem muito rápido, Sim. mas eu fui fazendo uma escadinha e ao mesmo tempo eu fui preparando a minha cabeça pra grana que eu ia ganhar ali e tudo mais. Nesse mundo, ele é muito rápido, né? Muito, muito. Muito rápido. Muito. Então eu imagino que começou sim, entrar uma grana de dinheiro de shows, patrocínios e marcas também, Sim. o Instagram muito movimentado, milhões de seguidores. Sim. Como foi isso pra família, tá? Pra você, pra família. E aí eu quero também direcionar ao Daniel. Como é que ficou a cabeça, né, de vocês relacionada a isso? Né? Pô, caramba, tá entrando uma grana agora, vamos manter o pé no chão, vamos investir, é isso. Como foi pra vocês? Cara, assim, a gente sempre teve uma condição, assim, de... Sempre trabalhadores, sempre fomos humildes, né? Nunca pra nós foi tudo sobrando, né? Sempre... A mãe dele é professora, né? Eu sempre trabalhei de vendedor, né? De automóvel. Já trabalhei em N coisas, mas assim, aonde eu tive mais longevidade
Faz 22 anos que eu trabalho com carro, vendendo e tal. Depois eu fui abrir uma loja, etc. Mas sempre muita luta, né? A nossa família inteira. E quando o Daniel ganhou o primeiro dinheiro alto, vamos dizer assim, o que eu falei pra ele foi o seguinte: porque todo MC, quando ele surge, o que ele quer? Um carro. Um carro, normal, né, Christian? Carro foda. E a gente sabe, porque faz parte do mundo deles. Tempos depois você vai percebendo que isso faz parte do game, vamos dizer assim, né? Porque você tem que mostrar ali que você deu certo. Sim, sim. E hoje, quando você chega num carrão, porra, o cara deu certo. Já É mostra uma nítido, coisa não diferente, adianta. né? É nítido, Se você chegar com um carro meia boca num lugar, o cara vai falar, puta, o carro do cara tá quebrado. Infelizmente é assim. Sim, é verdade mesmo. Infelizmente. É um fato, Parece que é o que você vale o que tem. Pra fora, mas não é a nossa essência, né? Então, quando ele recebeu essa grana, nós somos separados, né? Eu e a mãe dele. A gente tem uma convivência legal, não tem problema nenhum. E a mãe dele, eles pagavam aluguel. Então, quando veio esse dinheiro, eu falei assim: apartamento, você vai comprar uma moradia pra você. Top. Graças a Deus, o dinheiro ele conseguiu comprar o apartamento que a mãe dele queria, né? Num lugar legal. E foi o que ele fez. Primeira coisa. Primeira coisa, garantiu a moradia. Eu falei, meu, se der certo, se der errado, você já tem o seu Pelo menos apartamento. já tem uma coisa aqui, né, Christian? Porque é o início, então a gente não sabe, é tudo muito novo. Ah, ele estourou, mas o artista muitas vezes ele estoura e some, né? Isso acontece muito, né? Acontece, então é um trabalho que a gente tem feito de gestão, de manter o Daniel em alto nível. E ele também quer se manter, ele se propõe, ele trabalha muito para isso. Então, quando aconteceu isso, comprou um apartamento. Beleza. Aí depois foram vindo outras coisas, né? Então, e graças a Deus ele é um menino que ele não exige tantas coisas. Ah, eu quero um carro de tantos milhões. Ah, eu quero... Não, a gente vai passo a passo e ele fala, poxa, eu quero tal coisa, dá pra eu comprar? Ele fala. Caramba, ele pergunta, Christian. Ele pergunta. Então ele não mexe com dinheiro. Ele só fala, pô, eu queria tal coisa, dá pra eu comprar agora? Então, Caramba! Então, na época, é muito engraçado isso. O Daniel, ele não, vamos dizer assim, ele não liga muito pra esse lado de... claro que ele quer conquistar, né? Quer ganhar bem, mas ele não põe o dinheiro em primeiro lugar. Ele não põe. Então, comprou esse apartamento. Aí ele, como ele não tem muita noção, às vezes, de valores, que ele não liga muito, ele falou, pô, vou falar o carro aqui, quero uma Defender. Eu falei, pô, Daniel, mas uma Defender custa 700 pau, 800 pau. Defender é o preço do apartamento que você comprou. Vamos esperar que depois a gente compra. Então, compramos outro carro para ele. Fui lá na BMW, compramos um carro, parcelamos o resto, tudo bonitinho, legal. Já pagou, tá tudo certo. Aí agora... agora tudo bem, agora você pode ter. Então a gente vai passo a passo. Vai passar, eu quero uma Porsche, beleza. Vamos. Comprou. Então assim, a gente vai organizando, aí comprou outra casa, que era uma casa maior, porque o apartamento já não estava comportando. Sim. Né? Então a gente alugou esse apartamento, comprou uma casa maior, que é a casa que ele mora agora com a mãe dele. Já virou uma renda passiva. Já virou uma renda passiva o apartamento, que é outro imóvel. Então a gente vai fazendo passo a passo. Então a gente segue esse caminho, investe uma parte do que ele ganha, né? E a gente trilha esse caminho aí bem, vamos dizer assim, sem fazer loucura. Claro. Indo naquele modo tradicional, né? Sim. O feijão com arroz bem feito, né? Isso. Feijão com arroz bem feito. Nada que legal, de ações, nada de loucura, não. Coisas, já que a gente tá falando de saldo positivo, acho que esse é o caminho que você quer entrar. Com certeza. A gente vai ali no tradicional mesmo. Que legal. Você compra terra. Você tá na dúvida, compra terra. Isso, compra terra ou aproveita a situação aí que tá acontecendo, né? Sim. Da taxa de juros. Quem tem um dinheiro guardado acaba aproveitando. Vai girar um pouco, né? Vai gerar um pouco mais, então é o que a gente faz. E assim, eu entendo, Christian, o quão importante é esse papel seu, do empresário, sim, também do Vinão,
pra ir moldando a cabeça dele, porque... Mano, eu também, quando eu comecei a ganhar grana bastante assim, eu pensei, pô, agora eu quero tal carro, tal. E eu tive. E aí depois eu fui percebendo, o Cristiano foi percebendo, caramba, não... Você chega lá e você fala... Não é isso, né? Não é isso. Talvez. Eu falo mesmo assim, é que como esse universo dele tem que ter um pouco disso. Faz parte do negócio, Faz né, parte Cristiano? do game, vamos dizer assim. Você não tem como você mostrar que você chegou lá, que você tá fazendo sucesso, sem você validar isso, entre aspas, né? Poxa, tô aqui com esse carro. Você tem que validar. Infelizmente, é o mundo que a gente vive, né? E isso faz parte. Faz parte. E não deixa de ser algo que tá lá, é um patrimônio, vamos dizer assim. É um patrimônio, É um patrimônio, tá lá. Então, às vezes, você acaba gastando uma coisa aqui, outra ali. E quando você vê, poxa, podia ter comprado tal coisa. Então, também é um meio de você guardar, entre aspas, alguma coisa, né? Sim, com e certeza. faz parte, mas também tem aquele outro lado, tá? Não é feio, essa é a minha opinião, não é feio você conquistou, você ganhou, você ter. Com certeza, mano. Acho que ninguém tem nada a ver com isso. Ah, poxa, por que o cara foi comprar um carro de 1 milhão? Pô, se ele trabalhou, se ele lutou, se ele conseguiu, por que ele não pode ter? É pecado? Não é pecado. Né? Se ele trabalhou, ele conquistou, ele tem que ter. Então é o que eu penso pra ele também. E acho válido na idade que ele tá e tal. Pô, então tem que ter. Com certeza. Né? Só não vamos fazer loucura. Sim. Mas a minha visão é essa. Eu concordo plenamente com você. Inclusive, é uma coisa que a gente defende aqui no Saldo Positivo. Sim. Que a gente quer passar essa imagem, parece que é um pecado, parece que Isso. prosperar financeiramente. Sim, que isso, gente? Não, é fruto do trabalho. Fruto do trabalho, tá fazendo tudo certinho. Exato. Pagando imposto, tudo certinho. Sim, e nós pagamos muito imposto. Imagina. Mano, paga muito imposto, né? Porque são várias receitas, né? Nós temos a receita de show, de digital, das obras dele, né? Da música. Nós temos os nossos parceiros, patrocinadores. Então, o Daniel é uma empresa, na verdade. É uma empresa, não tem jeito. Ele é uma empresa. É um CNPJ ali. Então, hoje, a empresa, a produtora é a Lions. É a Lions, né? Que é a produtora dele, que ele tem uma parceria. Sim. A Fusion é uma outra produtora que é uma parceira de menor porcentagem na carreira dele, mas também, né? E em volta do Daniel, você tem uma estrutura de equipe. Por exemplo, a equipe dele para show são 23 pessoas. Olha isso, mano. Aí você tem a equipe financeira, de marketing, tem outros artistas que ele já é empresário dentro da Lions. Que ele investe, vê potencial, né? Isso, que o que entra da carreira dele, uma parte vai para investimento da própria carreira dele. Que legal. Então, uma porcentagem ali vai para continuar fomentando a carreira dele. E os outros artistas, né? Que a gente aposta, que ele confia. Então, isso gera esse ciclo. Lá deve ter mais umas 50 pessoas trabalhando, 40 por aí. Caramba, ou seja, gira quase 100 pessoas aí. Exato. Na empresa Daniel. Isso. Olha, ou seja, quase 100 pessoas, quase 100 famílias, mano. Exatamente. Caramba, que legal isso, mano. Que legal. Ou seja, gerando empregos. Sustentando famílias. Sim. Não só sustentando, mas dando uma projeção de vida pra essas pessoas, né, mano? Sim, alguns amigos aí que começaram com ele desde lá, né? Desde lá de trás, que não tinham... Igual ele, vamos dizer assim, sem saber o que vai fazer do futuro. Então hoje trabalham com ele, também ganham o salário ali, ajudam as famílias, né? Então a gente tem todo esse cuidado com... E são meninos também, igual a ele, né? Então a gente tem esse cuidado de estar próximo, estar junto, ajudar eles também, né? Caramba, Então, que legal, tudo mano. isso. Que legal.
É muito bom. Eu não imaginava, assim, sendo bem sincero, que eu queria dar tanto conteúdo relacionado aos bastidores aí do trabalho que vocês executam. E você tem um projeto muito legal solidário, né? Que é tipo um contra dos MC, não é? Conta mais sobre isso aí, o Christian. Desafio dos MCs é uma ideia que surgiu aí numa brincadeira entre o Daniel e o Pose do Rodo, né? De segunda-feira tem o Racha do Maneirinho lá no Rio. E fica aquela história, Rio-São Paulo, Rio-São Paulo. Aí um dia ele me ligou e falou, pai, pô, eu quero fazer um jogo contra o Pose, pessoal do Rio. Seria mais ou menos os MCs de São Paulo contra os MCs do Rio. Falei, pô, legal, mas o que você quer? Você quer um estádio? Você quer fazer de que jeito? Pô, legal, quero um estádio. Falei, então a gente vai ter que sentar e desenvolver um projeto, né? E aí, com o pessoal da Main Street, que tem os artistas lá no Rio, nos reunimos, montamos uma empresa mesmo. A Desafio dos MCs é uma empresa. Caramba, nasceu uma empresa daí, Christian? Teve que nascer uma empresa, onde a gente foi buscar patrocinadores. Legal. Então, o primeiro evento a gente fez no Engenhão, 17 mil pessoas. Olha isso, que legal. Conseguimos trazer a Esporte da Sorte, a New Balance, né, alguns outros patrocinadores, e conseguimos arrecadar 17 toneladas de alimento. Ah, que incrível, mano. E aí o que a gente fez? O jogo, e quem ganhasse ficava com os alimentos para distribuir. Só que nesse primeiro jogo, São Paulo jogou contra o Rio lá no Rio. São Paulo ganhou. A gente deixou o alimento lá, até por uma questão de logística. Logística, com final, certeza. E foi entregue na Cidade de Deus. Mas foi bem bacana. A gente cria uma experiência para eles de jogador de futebol. Porque, assim, a gente entende a vida deles. É trabalho, é show, é correria. Só que todos eles tinham esse sonho de ser jogador de futebol. Todo jovem, não tem. Eu também tinha, pô. Todo mundo, né? Então, assim, e eles curtem. E é algo que é muito conectado, porque os jogadores de futebol são fãs deles. Ouvem as músicas deles. São amigos. O Daniel, poxa, hoje eu falo, o Daniel é amigo do Neymar, é amigo do Rodrigo, do Vini Júnior, onde eles se encontram. O Pose é a mesma coisa, outros artistas. Os caras estão lá no carro, colocam a música deles. Faz algum vídeo, alguma coisa, tá ouvindo funk. Então é assim, é muito conectado esse universo entre eles, né? E aí a gente criou uma experiência. Quando a gente pensou, eu falei, pô, então, né? Vamos colocá-los num hotel, vamos trazer o ônibus, vamos colocar a roupa sobe no ônibus, vai, chega no vestiário, tem a foto deles ali no vestiário. Que pô, foda, mano. Aí eles adoraram essa experiência da coletiva. Então tem tudo isso lá. É uma experiência de jogador de futebol mesmo que vocês criaram, Christian. Isso, se você entrar no Instagram do Desafio dos MCs, você vai ver tudo isso lá registrado que a gente proporciona para eles. Então foi isso que aconteceu. A gente colocou eles no hotel lá no Hilton, no Rio de Janeiro. Pô, foram pro estádio, concentração. E aquela adrenalina de ir pro jogo. Cara, foi demais. Foi muito legal. Eles adoram fazer, né? E foi isso. Então, assim, aí a gente fez mais uma edição em São Paulo. Beleza. Que foi no Canindé. Também lotou. Arrecadamos, foi 12 mil pessoas. Nossa, que quase legal. Que a capacidade toda do Canindé. Foi um jogo, assim, polêmico. É mesmo? Depois você procurar no depois YouTube, vou dar uma olhada, com certeza. Os 2 jogos, você pode procurar aí, que foi polêmica total. Porque os caras são competitivos, né? Eles não querem perder. Parecia a final de Libertadores, cara. Você tem que ver, você procura lá, você vai ver. Cartoloco fez reportagem, foi muito legal. E o Rio ganhou aqui em São Paulo. Eita caramba! Aí, como esse jogo pegou fogo, a gente tirou um pouquinho da pressão e fizemos um terceiro jogo lá em Florianópolis, no estádio do Figueirense. Legal. Orlando Scarpelli. Aí a gente uniu os 2 times, mesclou Rio-São Paulo. Trouxemos jogadores ali MCs que são também da região ali, né? Legal. Do Sul. Trouxemos o Djonga, que é de Minas. E fizemos um jogo em prol das vítimas do Rio Grande do Sul. E todos esses jogos com a participação da CUFA, que é a nossa parceira nessa parte de distribuição do que a gente arrecada.
Aí nesses outros jogos a gente já trouxe a Adidas, a Blaze, então fizemos algo assim bem bacana. E a ideia é sempre estar fazendo, Christian. Sempre tá fazendo. É que como a nossa correria é muito grande, tanto do lado deles lá como do nosso aqui, a gente às vezes não consegue ter tempo de organizar muito, mas a gente vai continuar fazendo. A gente está até estudando um novo formato para ser mais enxuto, porque a despesa é muito alta de você mandar, por exemplo, mais de 30 meninos para se deslocar. Então é passagem aérea, é hotel, né? Ele vem com produto, o menino é um MC, é um artista, então ele vem com produtor, ou ele vem com videomaker. Então acaba ficando muito inchado. Aham. E a gente quer rever esse modelo para que consiga acomodar de uma forma que tenha sustentabilidade, vamos dizer assim, né? Sim, fazer um formato, por exemplo, mais... Um futebol 7, por um exemplo. futebol 7, mano, Isso. olha. Que aí você faz num lugar menor, né? Aham. E que gere menos custo. Sim, imagino. Dá pra ser a mesma proposta, pra arrecadar os alimentos, Isso. ter E algo patrocinadores. mais dinâmico. Apesar que o jogo deles é muito dinâmico, porque eles são novos, né? Eles jogam. Então, assim, não é aquele futebol lento que você vê de festinha de fim de ano, não. O pau quebra de verdade. Olha, quando é jogo assim, eu gosto de ver assim, velho. Vai lá, a transmissão é TV Casé, Ó, que entra legal. lá, pesquisa, você vai ver. O couro come de verdade. Caramba! Porque, meu, eu imagino, assim, não são só os 22 jogadores que estão ali. Tem a galera que fica no banco ali também, né? Até Sim, o primeiro jogo deu 3 milhões de visualizações. 3 milhões, mano. No primeiro jogo deu 500 mil pessoas assistindo. Ao vivo. Caraca, mano, é um número muito alto, Por mano. quê? Porque se você somar as redes sociais de Daniel, do Pose, do Rian, do Chefinho, aí a gente misturou influenciadores que são ligados a eles, que gostam de futebol, que são ligados aos MCs, Churrasco, Lucaneta, Ju Canalha, esses Sim. caras entraram também. Então, gerou uma onda, porque aí eles vão promovendo o jogo também. Gera uma nas redes repercussão absurda na rede Exato. social. Aí traz aquilo e fica todo mundo assistindo. Então, depois você pesquisa, você vai ver, é bem bacana. Depois eu vou ver, quero ver. Eu achei muito legal esse projeto que você Isso, quem vocês sabe a organizam. TV Ronaldo não vem com a gente? Pois é. Olha aí. Estamos aí, ó. Dá um Patrão, recado aí, ó. pro Ronald, patrão. Ronaldo, bora. Vem com a gente. Boa. Assim, Christian, uma pergunta que eu quero fazer muito legal, que é a respeito do lado da família com o lado do empresário. Uhum. Normalmente vocês dão pitaco, ajudam em alguma coisa na parte de gestão, porque o empresário ele tem as funções dele ali, né, Isso. que é o Vini, Isso. certo? E vocês normalmente entram nessa parte também, então participam das reuniões. Você é ativo também nessa parte da carreira do Daniel? Sim, sou. O que acontece? Como pai, eu procuro ter um cuidado muito grande em saber que o meu lugar, eu sou pai. Eu não sou estrela, eu não sou artista, então eu me coloco na minha posição e eu não sou o empresário, o que dá a canetada lá e decide, não, é isso aqui, pronto, não. Hoje a gente tem uma boa relação, a gente sempre teve, na verdade, mas hoje a gente está até mais junto, mais unido, por quê? Porque o Daniel gosta de olhar e perceber que tá eu, que tá os empresários, que tá a mãe dele, próximo. Legal. Então ele gosta disso. Vou te dar um exemplo. Segunda-feira teve lá o jogo, né, da Kings League. Sim. A gente tava lá dentro, e eu acompanhando aqui a chegada da van. Então, falei pros dois, né, pro Márcio, vamos lá encontrar ele, porque o que ele gosta, quando abre a van, já sabe que a gente tá ali. Então ele já se sente bem, porque ele já sabe que tá tudo direcionado, organizado para a chegada dele, para ele chegar e já ir fazendo as coisas. Então Ele já se sente até confortável quando vê se você. sente bem, é isso. Sente então, bem. Então é o que ele gosta, na verdade. Então hoje a gente acompanha um pouco mais nas viagens, um pouco mais nos compromissos. Todos os compromissos praticamente nós estamos. Que legal, Se mano. eu não consigo ir, vai a mãe dele. Se a mãe dele não consegue, eu vou. Tá um dos empresários ou tá os dois. Então a gente tem essa conexão,
porque isso deixa ele mais seguro, mais forte ali. Isso faz a diferença pra ele. E ele fala mesmo, né? Ele fala. E quando a gente não vai, Eita! leva a bronca. É mesmo, Christian? E aí, tá de férias? O que tá Olha, acontecendo? mano! Porque o que ele fala, pô, tô trabalhando, vocês têm que estar junto comigo. E ele tá certo no final. Ele tá Sim. certo, porque, pô, ele tem que ir lá fazer o TVZ, aí ele tem que fazer publicidade, aí ele tem que, pô, e aí, eu faço tudo sozinho? Cadê vocês? O cara Então tá ele, nativo, né, mano? ele Então... pede isso. Então, e às vezes, ali num momento que tá fazendo alguma coisa, nós somos aquela voz, ó, vai por aqui, vai por ali, ó, tal. Então a gente procura ajudar ele em algumas coisas, ou ele tem alguma dúvida, ele fala, o que vocês acham? Eu falo o que aqui? Entendeu? Caramba, então ele pede essa... Então ele pede esse feedback. Porque é importante, né, mano? É importante. Principalmente, claro, tem todo um peso a parte do empresário, da equipe Sim, como um sim. todo, mas da família então, porque a família é o íntimo ali, Porque né? no final a gente tem que lembrar que ele é um menino. De Exato, Christian. 27 anos. Que saiu do -0 para tudo isso. Vamos dizer a verdade, né? Com certeza. Não tinha nada e aí... Então, assim, muita coisa na mente dele toda hora, todo dia. Então ele tem que ter esse apoio, ele tem que olhar do lado e... Porque a gente vai falar para ele a verdade, a gente vai falar as coisas pro bem dele. Ou a gente vai puxar a orelha dele. Legal. Pô, isso aqui não tá legal. Pô, vamos por outro caminho, isso aqui não foi legal. Você podia fazer assim. Ou, pô, faz dessa forma. Então a gente dá algumas opiniões, porque muitas vezes os amigos, entre aspas, eles só vão falar o que ele quer ouvir. Exato, mano. Ou eles não vão ter, falar a real, que não vão ter culhão de chegar nele e falar, porra, Daniel, isso daqui não... Porque eles vão ter medo, alguns ali, de perder ali, de estar junto com De ele. estar junto, Ou de perder o emprego, alguma situação. A gente não tem como ele me mandar embora. Vai mandar o pai embora? As verdades desconfortantes, né, Christian? Isso, mas aí a gente vai e cria nele dá essa cutucada, né? Chega, pô, né? E ele é receptivo, Christian, pra aceitar esses conselhos, tudo, até os negativos, as verdades desconfortantes, por exemplo? Sim, mas o Daniel, como ele é muito... Ele tem uma personalidade forte e ele é muito inteligente. Então, quando você vem para falar algo para ele, você tem que ter propriedade. E na hora que ele te rebater, você tem que ter também. ter a resposta ali também para ele. Opa, Entendi. porque senão ele te engole. Ele engole, né? Que ele é inteligente, né? Ele é inteligente, ele tem personalidade. Então sempre você tem que, na hora que você for debater com ele ou falar algo, você tem que ter propriedade no que você tá falando. Caramba, que legal, Porque mano. ele é dessa forma. É interessante você mencionar sobre isso, porque o cara vai rebater. Beleza, você questiona. Aí se o cara rebater, você tem que. Beleza, você tem que ter uma resposta. Porque senão ele. Mas me explica o porquê. Me explica o porquê. Ele quer entender. Ele quer entender. Que doideira isso. Que ele doideira. é dessa forma. Mano, muito legal, muito legal. Antes de continuar, que eu quero fazer até uma pergunta aqui de que aconteceu com o Daniel, que eu tô muito curioso. Eu quero mencionar sobre um dos nossos parceiros também, que é simplesmente o Método Zero Ads, né? Que é um projeto do Bruno, tá? E do Luiz, que inclusive eles já participaram aqui do Saldo Positivo, que eles têm basicamente um grupo no WhatsApp onde você entra de graça, vai estar aparecendo o QR Code aí na tela pra você, vai ter link na descrição também, que você aprende a vender produtos físicos na internet sem precisar investir em anúncios. Fica tranquilo e tranquila, é 100% gratuito. O Luiz e o Bruno fizeram um projeto muito legal também, vocês já devem ter visto aqui no canal da Rede Ronaldo, que é o Saldo nas Ruas, onde eles entrevistam várias pessoas, vários empreendedores, vários autônomos nas ruas, perguntando faturamento, quanto vende, quanto lucra. Ficou muito legal esse projeto. Depois vocês deem uma navegada aqui no canal da Rede Ronaldo, que vocês vão ver esse vídeo que eles fizeram, que ficou muito massa mesmo, tá? E, obviamente, o link pro Método Zero Ads e também o QR Code vai estar aparecendo para você poder entrar aí, tá? Muito obrigado, Luiz e Bruno, pela parceria aqui na Rede Ronaldo. Vamos lá, Christian. Eu quero te fazer uma pergunta a respeito de Milão. Que ele simplesmente agora é modelo. E aí, o que ele achou desse... Me explica essa história aí, muito mano. legal. Você vê que são coisas... São tantas coisas. Eu falei do Fantástico, né? Mas, pô... Olha outra coisa marcante aí, né, mano? Assim, na mente da gente fica até difícil você escolher, né? Porque eu me lembro...
A primeira vez, pô, ele foi no programa do Raul Gil. Todos da televisão ele já foi. Ó, que Todos, legal, todos. Então, são coisas que a gente vai lembrando aqui. Pô, Rodrigo Faro, Danilo Gentili. Danilo Gentili. Então, a gente... hoje ele pega, liga pro Faro, liga pro Hulk. Então, Olha que legal. são coisas, assim, muito... E o legal é que essas pessoas têm uma ascendência sobre ele. Porque ele vê os exemplos, os caras dão um toque. Então, tem ali uma conexão entre eles. Caramba, e tem esses toques, né, mano? Essa galera é diferente, porque, né? pô, os caras são monstros, são gigantes. Imagina o entendeu? tanto de experiência que pode passar, né? Total, total. Ele vai lá na casa do Rodrigo Faro, ele fica lá metade de um dia, ele volta, né? Com o Luciano Huck, pô, vem aqui em casa, ele vai. Então, são situações ali e ele tem esse carisma entre Sim. essas pessoas, que é muito bacana, né? Que legal, mano. E aí rolou esse convite pra ele ser modelo lá em Milão. Pois é, Felipe Plein, né? Uma Ah. marca de grife, né? Eu vi ele bonitão lá. Isso. Tal. Foi muito legal, muito bacana. Começou essa relação, eles observando, né, a forma como ele se comportava. E hoje o Daniel tem um público infantil muito grande. E essas crianças acabam mostrando ele para os pais. Sim. Foi mais ou menos esse caminho que aconteceu. Que um dos filhos do Philippe Plein mostrou, começaram a ver, Acompanhar. a ex-esposa dele começou a ver e chamou. Não, vamos conversar, quero entender. E aí gostou, e aí casou. O Daniel já gosta dessa parada de moda, tem uma grife dele aí que vai sair em breve. Novidade exclusiva Ele aqui. já teve lançamento da calça com a marca dele, mas foi uma collab, vamos dizer assim. Aham. Já lançou perfume, já lançou tênis. Então são várias experiências que a gente tem feito, né? Algumas são positivas, outras não, eu digo financeiramente. Sim. Mas é algo que você tem que passar por isso. E faz parte do processo, Faz né? parte. Vão ter vários projetos Faz que... parte. Porque às vezes não é... Eu digo assim, como é que eu vou explicar? Você aparece pro mercado. Às vezes aquilo tá dando uma grana legal, às vezes não tá, como a gente pensava. Mas também é positivo, porque você tá se mostrando ao mercado, Claro. você tá se apresentando, né? E esse caso da Philippe Plein foi essa parceria maravilhosa. Esse convite, né? Pô, o cara ir lá em Milão e desfilar E demais. desfilar, né? mano. É demais, é muito foda isso, mano. Isso. Mano, assim, Então, quando surgem esses tipos de convite... E agora com a Adidas, né? E agora com a Adidas, caramba, foda. Não, assim, ter um contrato com a Adidas, assim, você vê, é algo que só jogador de futebol poderia ter, né? Que se você para analisar, ele tá vivendo a vida de jogador de futebol Eu mesmo. falo, você tem salário de jogador Salário de jogador. e ainda tem uma marca ainda. Ainda tem a marca, mano. Porque é legal porque o Daniel, ele é multifacetado, né? Ele tem várias vertentes. Então ele tem o lado do esporte, que ele gosta muito, que é visto sempre nesses eventos, que levanta a bandeira do esporte, do futebol, da musculação, da academia. Ele gosta mesmo, Ele né, Christian? gosta, ele gosta. Ele tá dentro desses universos porque gosta. Isso, e ele tem esse lado streetwear, vamos dizer assim, da moda, né? Então, a Adidas teve esse olhar para ele, né? E então, as coisas foram acontecendo. Muito legal, mano, muito legal. E assim, Christian, você mencionou sobre uma coisa interessante, que isso aconteceu até mesmo comigo, né, pessoalmente, que é sobre estar a todo momento se atualizando, estudando, Isso. maneiras de trazer novas músicas, novos movimentos, Novas parcerias. Uma pergunta que você tem muito acesso aos bastidores, né, dos artistas mesmos. Isso, chega um momento que, beleza, não é mais sobre grana, sabe? Meu, no começo tá tudo bem. A gente até Sim. defende muito isso aqui. Meu, no Sim. começo, eu quero ter grana pra mudar minha vida, mudar a vida da minha família, Isso. ajudar mais pessoas. Comigo foi assim também. Mas chegou no momento que, beleza, cheguei lá, e agora? Você pensa, e agora? Não é mais sobre grana, mano. Sim. E você falou uma coisa legal, que vocês estão constantemente se atualizando, estudando novas maneiras de fazer novas coisas. Isso. É muito sobre isso agora, né? O Muito, objetivo de muito. você agora é propósito mesmo. Muito. Se a gente pegar
vídeos, entrevistas do Daniel de 3 anos atrás, ele era uma pessoa. Aham. O modo de falar, de se comunicar, de se comportar. Ele percebeu que ele tinha que ter essa mudança Legal. para se comunicar em outras áreas. Então, amo o Podpah, os meninos lá. Poxa, pro nosso meio é Sim, excelente. sim. Tem uma visibilidade gigante. Sim. Mas se você pegar lá uma primeira entrevista dele lá e depois você olhar e falar assim, pô, Daniel no podcast do Joel J. Totalmente diferente. É outra pessoa. E eu, né, até brincava com ele, falava, pô, corta um pouco essa gíria, tá demais, não sei o quê. Porque você, legal, você tá se comunicando com o seu público lá do funk. Sim, sim. E eles entendem o que você tá dizendo. Mas você precisa ampliar esse horizonte. Então ele foi mudar a forma de se comunicar, sem sair, claro, da característica dele, mas cortar certos vícios de linguagem, vamos dizer assim, Sim. para ele poder se comunicar melhor e abrir outros horizontes. E foi o que aconteceu. Ele foi melhorar a parte dele de apresentação, de vestimenta, de estética, foi buscar melhorar a parte de se comunicar, foi evoluir. E é isso que as pessoas, não só o artista, mas a pessoa tem que procurar, evolução, né? Então, às vezes, tem artista que fica engessado lá atrás naquilo, não, eu sou isso aqui, pronto. E pronto, é. Não, é por que você não pode fazer novas parcerias? Evoluir, atingir novos públicos, né? Isso. Então, o Daniel hoje, poxa, fez música com pagode, ele fez com sertanejo, Sim. né? Ele fez com o pessoal do Piseiro. Vem mais novidades aí, não vou poder falar agora, mas tem muita coisa bacana, né? Mas, pô, fez com o Neil aí, que daqui a pouco vai lançar. E é nítido, eles estiveram junto aí, todo mundo viu. Mas tem muita coisa ainda interessante pra vir, né? Então, ele tá nesse processo. Não é sobre... Porque se acaba ficando numa zona de conforto, Isso. pode passar aquele hype, né? Eu vou falar pra você, o desafio, eu acho que, assim, teve vários desafios na vida dele, mas eu acho, e às vezes ele fala, mas, né, eu vou dar minha opinião aqui, o maior desafio da vida dele foi o Dança dos Famosos. Sim. Cara, aquilo ali é surreal. Que você tem que treinar Eu mesmo. fui né? um dia assistir, assim, fui participar ali, né, de ver o pessoal treinando ali. Você tem que se desprender de tudo, porque chega ali é uma arte, É uma arte, mano, exato. uma dança, os movimentos, né? As roupas, se você olhar assim, é fantasia, é não sei o quê. E é coisa que não é do mundo dele, vamos falar assim. Às vezes ele faz um movimento ali na dança que ele nunca imaginou que faria esse movimento, né? Exatamente. Então é algo que você tá ali, é uma interpretação. Então eu acho que eu não tenho nem informação técnica para isso, nem sabedoria, mas na visão de um telespectador, eu acho que é o maior desafio da pessoa, Aham. de como artista. Porque, pô, eu não sei dançar. Eu também não, mano. Aí você vai lá e fala, agora você vai dançar e vai fazer isso, isso. E às vezes é um estilo aleatório Pô, ali. e né? eram 4 horas de De treino, né? de treino, assim, surreal. E ele foi super bem, né? Ele foi gigante ali. E foi muito bem mesmo. Então aquilo ali deu uma projeção para ele, eu acho que deu até uma casca para ele suportar outras coisas, né? Sim. Outros desafios. Calejou ele. Que né? foi demais ali. O Dança dos Famosos foi... Ele entrou uma pessoa, saiu outra de lá. Mano, que legal, mano. Saber desses bastidores. Principalmente, você foi aberto na parte de grana também, de dinheiro, sobre a mentalidade de vocês em relação a isso. Sim. É muito legal saber disso, porque normalmente não é muito falado isso, né? Então você vir aqui como pai dele, falar sobre isso, não falar só sobre ele, mas falar sobre os seus projetos também. Sim. É muito legal, mano, muito legal. E aí, eu tenho uma pergunta relacionada a fontes e receitas, que você já mencionou um pouco, mas eu tenho uma certa curiosidade a respeito dos streaming, né? O Spotify, Deezer. Sim, os digitais. Como que funciona isso?
Tipo, sua música tá ali, é a quantidade de streams que dá, de reproduções. Isso. E aí tem uma grana, mas é bem pago, não é? Como que funciona isso, Christian? Cara, é em dólar, né? Então, existem as plataformas de distribuição, né? Dos digitais. E ali tem várias vertentes. O autoral. Então, você recebe como autor da obra. E você recebe pelas plataformas. Quanto mais elas são acessadas... a música bateu 100 milhões, a música bateu 200 milhões de views. Então, tudo isso traz receita. Traz do YouTube, traz das distribuidoras que controlam isso, que pegam essa, vamos dizer assim, essa exclusividade para distribuir. E ali fica uma parte para eles e uma parte para o artista. Ou seja, tem uma e para a empresa produtora, que cuida. isso. E depois tem a parte da gravadora. Só que nós não temos gravadora. Ainda não temos. A gente faz a distribuição por agora eu esqueci o nome. Não são gravadoras, são distribuidoras. Distribuidoras. São distribuidoras, né? Não, que não é a gravadora, porque a gravadora é um contrato diferente. É um contrato diferente, tem uma outra amplitude, né? Então, quando você assume com a gravadora, aí você tem que fazer um cronograma de entrega de obras, né? Tem lá em contrato, tudo. Isso. E eles ficam com uma parte do que você produz, do que você faz. E você tem que entregar para eles. Eles vão te mandar um valor, né, na frente, uma parte, e você tem que ir produzindo ali, né? Produzindo para você, em tese, entre aspas, pagar aquele valor lá na frente. E fica por conta própria, assim, Christian, dessa produção? Tipo assim, tá aqui no contrato, tá aqui a grana, você tem que produzir isso até tal data. Depende dos contratos, né? E aí é o que acontece. Mas a gente tem uma cautela, a gente está estudando isso. Já vieram propostas, mas a gente tá com muita calma, decidindo, analisando tudo, né? Para não fazer nada Com certeza. de errado. Porque muitas vezes você vê o artista... Você já deve ter visto. Pô, o cara tá brigando com a gravadora tal. Eu já vi muita notícia disso. Então você tem que saber que passo que você vai dar. Tem que ter muito cuidado nisso aí. Né? Exatamente. Aí vocês estão nesse processo mesmo? Estamos. Às vezes você olha, eu quero aquilo ali. Mas calma, vamos analisar. Vamos ver se é pertinente. Então a gente tá nesse processo. Caramba, que legal. Legal assim, Christian. Agora eu quero te pedir uma coisa bem diferente. Normalmente a gente faz muito isso aqui, que é passar um recado pra galera que tá te assistindo. Legal. Que soube aqui da sua história, soube da história do seu filho. Sim. E os bastidores. Pra galera que quer ser artista mesmo, sabe? MC, ou então até outros estilos, né, de música. Sim. O que você poderia passar pra essa galera? Porque você sabe muito de bastidores, você sabe a luta que é. Muita Às vezes a luta. galera vê muito... fica vangloriando, mas tem muito trabalho duro por trás. Muito. Acordar cedo, tal. Ó, Mano, o Daniel hoje saiu, pegou o voo 7h30 da manhã. Foi pro Rio. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira. 6 horas começa o programa, ao vivo. Hoje é Daniel e Rariel. Rariel vai no programa. Além. Então, só que até esse horário ele já tem várias coisas para fazer. Várias coisas, né? Então é um trabalho constante. O conselho que eu dou é sempre o trabalho, sempre buscar o seu caminho, a sua verdade, fazer com amor, persistir. Daniel persistiu, né? Aquela frase acredita que acontece que ele fala. Faz total sentido. Faz total sentido, então você tem que ter isso em mente, né? E é isso, cara, é trabalho, não tem muito... Não tem jeito, né? É trabalho, mano. É trabalho, é suportar o processo. Eu sei que é clichê, mas é a pura verdade, né? Não, mas assim, eu também gosto de mencionar sobre que são coisas clichês, sim, mas é a verdade, mano. É fato. É verdade, não cai do céu, É o feijão não. com arroz, mano. Não cai do céu. E quando você chegar lá, que você chegou, você fala, cheguei, você tem que continuar trabalhando. Tem que continuar persistindo.
Por isso que eu fiz a pergunta. Vocês estão toda hora se A atualizando, gente querendo não fazer pode- novas coisas. Não, a gente não pode dormir no que a gente conquistou. A gente tem que buscar mais. Eu vou dizer, o ano de 2025 dele já tá feito. A gente já tá programado. A gente já tá em 2026. Ó, que legal, mano. Pensando em outras coisas. Então, as músicas, tudo que a gente tem que viver até dezembro já tá programado. Nós estamos pensando já em 26. Caramba, que E legal. é mano. isso. E assim, você percebe que, galera, eu vou contar com todos os estilos musicais aqui. Às vezes a galera fica numa zona de conforto, alguns artistas assim, se prendem muito na questão da grana, chega no momento que ganha muita grana, que fala assim, não quero nem mais trampar tanto assim. Você percebe isso nesse mundo? Percebo. Caramba, mano. Percebo que tem gente que às vezes chegou ali e acha que não precisa fazer mais muita coisa. Olha só. E a gente sempre traz o Daniel para essa realidade. A gente entende que hoje ele circula, entre aspas, no mundo global. Vou dar um exemplo, tá? Tá. Ele tava lá no Copacabana Palace, na festa de lançamento da novela Vale Tudo. Beleza, tinha diretor da Globo, Legal. tinha artista da Globo, tinha uma imprensa. Dali 2, 3 dias, ele tava lá no Tabuão, numa comunidade, fazendo um clipe de funk, numa próxima música que ele vai lançar. Ou seja, você não pode desgarrar das suas raízes e daquele público que te trouxe até o outro nível, vamos Sem dizer dúvidas. assim. E a gente observa muito esse movimento. Você não pode perder a sua essência, a sua raiz. Então, ele vai lançar com outros artistas, ele vai ir por esse caminho, mas ele tem que voltar lá atrás, voltar na raiz, na fonte. É o que a gente fala, voltar na base, ir nas comunidades, estar próximo, né? E a gente faz isso, a gente vai entregar ovo de Páscoa, a gente Legal. já tem um projeto, vai no Dia das Crianças, então a gente não pode abandonar esse público, essa gente que nos trouxe até aqui. E a gente faz questão disso. Com certeza. Porque é isso que nos trouxe até aqui. Isso é muito foda. Manter isso bem aceso aí. Tem que manter, né? A gente não pode perder isso. Que foda, mano. Que foda. Olha, Christian, queria muito te agradecer. Obrigado. Eu sei da correria, do seu tempo. Sim. Agradecer também o Danielzão. Daniel, ó, se deu certeza que você vai ver aqui seu paizão falando. Dá um abraço pra você. E, ó, eu sei que a sua rotina, mano, sua agenda é muito apertada, mas um dia, quem sabe, queremos você aqui também, né? Nunca se sabe. Vou falar Isso aqui. aí, Vou pode profetizar, né, acontecer. Christian? É isso aí. Com certeza. Com Se Deus certeza. quiser, você pode estar aqui também no Salto Positivo para contar a sua história também. E até mesmo junto com o Christian novamente. Legal. Sinta-se à vontade de vir Opa, aqui. Com certeza, é o maior prazer. Novamente. E Christian, assim, Deus abençoe você, toda a sua família, tá? Continua nessa pegada. Pô, você é um cara muito mais experiente do que eu, né? Mas o tanto que eu aprendi aqui com você sobre essência, sobre não ficar numa zona de conforto, Sim. sobre a mentalidade relacionada a dinheiro. Sim. Eu sempre menciono que eu aprendo muito aqui também. Muito. Eu sempre chego em casa pra minha esposa e falo, eu já aprendi demais. Comenta aqui com a equipe também. Sim. E assim, obrigado mesmo, cara, por ter participado aqui. Obrigado. Vou agradecer aí a oportunidade, né, de participar. Agradecer ao Douglas, TV Ronaldo, a equipe maravilhosa aí. A galera toda, mandar um abraço aí pros meus filhos, pra Marina, pro Daniel, pro Gustavo, que tá treina muito forte lá. Treina forte. CSA vai jogar contra o Grêmio agora na Copa do Brasil. Pedreira vem pela frente. A Rebeca, minha esposa, meus pais. Mandar um beijo pra todo mundo e agradecer aí o espaço, a oportunidade. E sempre que chamar, estamos chegando aí. Show demais, que Obrigado. isso. Nós que agradecemos, ó. As redes sociais do Christian vão estar aqui na descrição também desse episódio. E é isso, galera. Finalizamos aqui mais um episódio do Salto Positivo. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Deem um like, se inscrevam aqui no canal da Rede Ronaldo. Se vocês não são inscritos ainda, tem que se inscrever aqui Pô, tem que agradar o patrão, né, Christian? Lógico, pô. Tem que agradar. Fenômeno, pô. É o fenômeno, pô. Ronald, Buiu, a equipe toda aí. Buiu, todo mundo da equipe Mandar um abraço aqui. pra todos. Foda demais. E é isso, galera. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, tamo junto.